Olá, tudo bem? É mais fácil viver com fé do que viver sem fé. Vai por mim, não dá uma de teimoso. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Eu sei que pode haver pessoas que não têm fé e vivem muito bem, tranquilamente. Eu atribuo isso a dois possíveis fatores. Ou essas pessoas são naturalmente equilibradas, né? Pessoas que levam a vida de modo equilibrado, né? Então sempre encontram forças na sua própria disciplina interna. Ou essas pessoas só vivem assim porque não enfrentaram grandes dificuldades existenciais, que muitas pessoas enfrentam. Porque a fé só mostra a sua verdadeira importância nos momentos mais difíceis. Quando está tudo bem, nós precisamos ter fé. Fé para quê? Vamos curtir, né? Ou, se não é nos momentos mais difíceis, quando, mesmo que as coisas estejam bem, nós eventualmente sentimos uma necessidade íntima de alcançar um estado mais condizente com o nosso ideal. Quando queremos subir um degrau na escala dos nossos sentimentos mais elevados. Quem me acompanha há mais tempo pode estranhar que eu fale em fé, afinal eu assumi um caráter muito questionador durante alguns anos. Eu acho que 4 anos e meio, para ser mais preciso, ou 4 anos, sei lá, não interessa. E a postura que eu assumi no canal Questionando Crenças pode dar a impressão de que eu tenha perdido a fé, ou tenha passado a considerar a fé como algo inútil ou fantasioso. Em primeiro lugar, eu não estou me referindo à fé como sinônimo de religião ou como sinônimo de conjunto de crenças. Na verdade, há muito tempo, desde os meus tempos de espírita, eu defendo o entendimento de fé no seu sentido bíblico original, né? Lá é apresentado no primeiro momento como obediência, porque é com esse sentido que o conceito de fé é introduzido na tradição abraâmica que vai dar origem às 3 grandes religiões monoteístas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. O primeiro grande símbolo da fé na Bíblia é Abraão. Eu acho que mesmo quem não tem intimidade com a Bíblia já deve pelo menos ter ouvido falar daquela passagem em que Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. E Abraão obedece a Deus. Então não vem ao caso nesse momento analisarmos essa passagem, até porque é evidente que estamos tratando de simbolismos. Mas o fato que importa fixarmos é que Abraão obedece a Deus. Abraão confia em Deus, né? Acha absurdo aquilo, mas se ele está mandando, deve ser, né? E resolve então obedecer a Deus. Quando Deus vê que Abraão é obediente, providencia para que Isaque tenha a sua vida poupada e um anjo traz ali um cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado no lugar de Isaque. Em outra passagem, Deus promete, isso na verdade antes, né? Porque trata justamente do nascimento de Isaque. Noutra passagem, Deus promete um filho a Abraão, sendo que ele e sua mulher Sara já eram velhos, e Abraão novamente obedece a Deus, voltando a relacionar-se sexualmente com Sara, que, como diz a Bíblia, já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já não era fértil. Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos. É o que a história conta, né? Imagina os dois velhinhos se pegando lá, chegando a sair faísca, né? O exemplo de Abraão vai ser citado mais tarde pelo apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, e também por Tiago, né? Na sua epístola, Tiago chamado irmão de Jesus. E Abraão é citado por eles como um símbolo de fé, e fé no sentido de obediência, obediência a Deus. A fé, portanto, aparece na Bíblia inicialmente com o sentido de obediência, confiança e obediência, obediência a Deus. Deus se manifesta como vida, Deus é vida. Obedecer a Deus é obedecer à vida. Fé para mim, portanto, é em primeiro lugar obediência à vida. A minha fé dessa forma é apenas minha, porque ninguém vê a vida da mesma maneira que eu vejo.
Todos nós somos diferentes, todos nós sofremos influências diferentes ao longo da vida. E devido a essas influências, nós interpretamos essas próprias influências de modo muito particular. A minha fé é a obediência aos princípios mais caros que eu percebo na vida, sustentada por valores comuns à essência de muitas religiões. As antigas religiões são fruto de ensinamentos sábios, de tentativas de melhoramento do ser humano e da humanidade como um todo. O que fizeram com as grandes religiões, o que fizeram em nome das religiões é outra história. Mas esse sentido de fé eu tenho há muito tempo, há muitos anos, e sempre o mantive. Isso poderia ser considerado mais como ética do que como fé. Mas a verdade é que a ética, até certo ponto, se confunde com a fé, pois ambas lidam com conceitos invisíveis, conceitos impalpáveis, conceitos que só funcionam realmente em nosso íntimo. Quem se baseia na ética obedece a princípios que lhe são caros. Mas esses princípios não podem ser vistos. Esses princípios não podem ser observados em si mesmos. Mas eu quero tratar da fé aqui de uma maneira mais próxima da minha visão de mundo atual. A fé não é um atributo da consciência. A fé é um atributo da mente. Só o que é atributo da consciência mesmo é o sentimento. A fé é um atributo da mente. Existe uma única mente. A dimensão física e todas as outras dimensões, como o plano astral ou dimensão astral, são parte integrante da mente. Não existe, no fundo, não existe uma mente individual. O que nós normalmente consideramos como a nossa mente individual seria o conjunto das funcionalidades do nosso corpo e o conjunto de informações que nós conseguimos captar da mente através dos sentidos, os 5 sentidos físicos, e do uso do intelecto. A definição mais famosa de fé está no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Diz mais ou menos assim: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um versículo muito repetido pelos evangélicos, principalmente. A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa definição resume o pensamento positivo e a esperança. Eu devo dizer que durante algum tempo, durante o meu processo de questionamento, eu olhei a esperança, com olhos de desconfiança, olhando de canto de olho, Afinal, eu percebi que só o que existe de fato é o agora. E ter esperança é esperar. Esperança vem do verbo esperar, ou seja, deslocar a consciência do momento presente e pular para um ponto no futuro, ou seja, um ponto imaginário, já que o futuro só existe efetivamente na nossa imaginação. Pular para um ponto no futuro que apresente as condições que nós desejamos experimentar. É verdade que só o que existe de fato é o agora, o momento presente. O passado é memória e o futuro é imaginação. O passado é a memória. Tudo que passou, seja em nossa vida individual, seja na história, não existe de forma objetiva, só existe em forma de memória. A memória é a absorção seletiva da mente. A memória é a absorção seletiva da mente. Para que um fato se transforme em memória, é preciso que foquemos nossa atenção ao fato. Não existe memória sem atenção. Então nós selecionamos um fato da mente e focamos nossa atenção nesse fato. Através da atenção, absorvemos esse fato e nos identificamos com ele. Nossa identidade pessoal, isso que eu considero aqui como Morel, e você como você,
Nossa identidade pessoal é o resultado da identificação com o pouco que conseguimos captar da mente. O futuro, imaginação. Numa perspectiva puramente determinista, o futuro já estaria totalmente escrito, mas essa perspectiva não se sustenta se analisarmos a nós mesmos. É verdade que muita coisa já está escrita, pois muitos fatores já existentes se combinam para culminar num determinado acontecimento. Mas temos livre-arbítrio para alterar nosso sentimento e, com isso, muda a nossa maneira de ver as coisas. E se essa mudança for substancial, começaremos a agir de acordo com nossa nova visão das coisas e, consequentemente, haverá alteração na ordenação dos fatos. Como é que é mesmo? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa definição pode levar ao fanatismo religioso e à crença cega. Toda religião apela para a fé quando faltam elementos para provar sua doutrina. Mas o uso que se faz de uma coisa não altera a qualidade dessa coisa. Um carro é um meio de transporte, né? Mas é uma arma em potencial. Só que ele, mesmo sendo usado como uma arma, eventualmente, ele continua sempre sendo um carro. Essa definição da fé está se referindo, evidentemente, ao pensamento, aos domínios da nossa mente individual, à capacidade de desenvolver o pensamento positivo e a esperança. E uma maneira equivocada de analisar isso é concluir que, tendo fé na realização de uma determinada coisa, essa coisa simplesmente irá se manifestar. Não que isso não possa eventualmente acontecer. Mas concluir assim é colocar a carreta na frente dos bois. A nossa mente sempre nos oferece mais do mesmo. É muito fácil observar isso se analisarmos os algoritmos do Google, do YouTube, do Facebook. Eles são programados para oferecer sempre mais do mesmo, pois eles funcionam copiando o mecanismo da mente. Oferecer sempre mais do mesmo. Você pesquisa sobre determinado assunto, né, no Google, no YouTube, ou você assiste a determinados vídeos, né, e o Google, YouTube, Facebook e outras plataformas passam a lhe sugerir mais e mais conteúdo semelhante. Esse é o mesmo mecanismo que constrói os nossos hábitos e, em casos mais severos, os nossos vícios. Mesmo sem querer, mesmo sem nos darmos conta disso, procuramos sempre mais do mesmo. A mente, que abarca tudo o que conhecemos, contém todo o bem e todo o mal. Tudo já existe. Costumamos experimentar aquilo que a nossa mente individual está programada para acessar e experimentar. O desejo e o medo, que são, na verdade, duas faces da mesma moeda. O desejo e o medo são o reconhecimento inato, o reconhecimento inconsciente, instintivo das possibilidades infinitas. Por que desejamos certas coisas e tememos certas coisas? Porque inconscientemente, instintivamente, sabemos que o objeto do desejo e o objeto do medo estão na mente, estão de alguma forma disponíveis. Ter fé, ter esperança, acreditar que o melhor vai acontecer sempre, mesmo que o cenário atual nos aponte algo bem diferente, é um meio de sintonizar com o sentimento que queremos experimentar. O que importa, em última análise, é sempre o sentimento. E é só o sentimento que nós podemos efetivamente mudar. Não que nós não sejamos capazes de produzir mudanças materiais, podemos, mas essas mudanças obedecerão à nossa programação.
Nós não exercemos o livre-arbítrio como geralmente se acredita. Nós podemos nos encher de resoluções, nos encher de planos, que nem aquelas resoluções de Ano Novo, mas acabamos sempre voltando à nossa programação, porque a programação é muito forte. O livre-arbítrio só pode ser exercido efetivamente em relação ao sentimento. E mudando o sentimento, abre-se a possibilidade para que, enfim, aconteçam coisas que fujam à nossa antiga programação. A tendência é que a vida nos conduza a situações e experiências que estejam de acordo com o nosso padrão de sentimentos. E é por isso que eu abri o vídeo dizendo que é mais fácil viver com fé do que viver sem fé. A fé, da maneira como eu estou expondo aqui, é capaz de mudar a nossa percepção dos fatos. O mesmo fato se apresentaria de uma maneira se eu não tivesse fé e se apresenta, ou pelo menos é percebido de maneira diferente, se eu tenho fé. Certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e assine as notificações. Deixe o seu comentário, eu sempre leio os comentários, embora não possa responder a todos, e compartilhe esse vídeo se achar interessante. Muita força e paz para você.